Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje para comemorar os 79 mil inscritos, novo vídeo daquele quadro das perguntas e respostas. O Imperial Responde, dessa vez vamos de edição número 25. E a pergunta de hoje vem do Vitor Rebelo, que questionou: sabes me dizer quais foram os príncipes brasileiros que serviram as Forças Armadas? Pois é isso que veremos agora. Servir as Forças Armadas é uma das maiores formas de demonstrar patriotismo, pois em seu juramento você dá a palavra de defender sua pátria, mesmo que isso lhe custe a vida. E em um país que é uma monarquia, todos os membros de sua família real sempre seguem um velho ensinamento, que diz: todo príncipe tem o direito e dever de sempre estar à linha de frente na defesa de seu povo. E no Brasil, isso não foi diferente. Tudo começou com Dom Pedro I, marechal do Exército Imperial e herói da Guerra de Independência. Sua Majestade, após ser aclamado Imperador do Brasil, tornou-se comandante em chefe das Forças Armadas Brasileiras. Seu sucessor, Dom Pedro II, por ser chefe de Estado, também esteve nessa posição. E apesar de jamais ter liderado soldados em campo de batalha, animou as tropas ao fazer-se presente na Guerra do Paraguai, vindo a participar do Cerco de Uruguaiana. Depois, os príncipes Luís Gastão de Orleans, o Conde de, marido de Dona Isabel, a herdeira de Pedro II, e Luís Augusto de Saxe, esposo de Dona Leopoldina, a filha mais nova de nosso último imperador, também fizeram sua parte. Ambos estiveram em batalha no maior conflito da história sul-americana, mas foi o Conde de, veterano de guerra pela Espanha, que ganharia maior destaque. No Brasil, além de ser nomeado marechal, foi o escolhido para liderar a Tríplice Aliança na captura do ditador paraguaio, Solano Lopes, em uma ação que visava impedir que o louco atacasse novamente, causando ainda mais mortes, na guerra que ele mesmo provocou. Tudo isso ocorreu até a década de 1880, desde então o Império não encarou nenhum outro grande conflito, mas a ligação da família imperial com a caserna continuou. Em 1882, Dom Augusto de Saxe-Coburgo e Bragança, filho de Luís Augusto e de Dona Leopoldina, ingressou na Academia Naval, vindo a se formar 4 anos depois. Curiosamente, o príncipe marinheiro, que alcançou o posto de segundo tenente da Armada, estava de serviço em 1889, quando houve o golpe republicano. Com a República, a família imperial foi expulsa do Brasil, tendo buscado abrigo na Europa. E no velho continente, nossos príncipes continuaram a carreira nas armas. Dom Augusto, obrigado a se desligar da Marinha Brasileira, conseguiu, por intermédio do imperador Francisco José I da Áustria, o ingresso na Armada Austro-Húngara. E no ramo principal, os 3 filhos de Dona Isabel, Dom Pedro de Alcântara, o então herdeiro direto, Dom Luís Maria e Dom Antônio, também seguiram um caminho parecido. E sobre esses 2 últimos, temos a honra de tê-los como heróis de guerra, pois alistaram-se para lutar na Primeira Guerra Mundial, sendo por isso reconhecidos na Inglaterra e no Canadá. Em 1920, foi revogada pelo presidente Epitácio Pessoa a lei que proibia a família imperial de viver no Brasil, e com os Orleans e Bragança regressando às suas terras, a volta de um príncipe às Forças Armadas não demoraria a acontecer. E essa atitude veio de Dom João Maria, filho de Dom Pedro de Alcântara. Sua Alteza pretendia ingressar na Marinha de Guerra, mas foi, sem razão aparente, reprovado. Entretanto, por intermédio do almirante Castro e Silva, ingressou na aviação naval. Dom João Maria, que após seus anos de serviço chegaria à patente de tenente-coronel, durante a Segunda Guerra Mundial foi convocado para patrulhar a costa brasileira. Outro príncipe que serviu as armas na República foi Dom Eudes, filho de Dom Pedro Henrique e neto de Dom Luís Maria. Isso teve início em 1957, quando Sua Alteza ingressou na Escola Naval. Dom Eudes, que é pai do deputado Dom Luís Felipe, chegou à patente de capitão de mar e guerra, sendo também um grande especialista na questão de submarinos. E por fim, um bônus, onde o ponto não é o alistamento, mas sim a ordem do governo que impediu o ingresso de um príncipe no exército fundado por seus antepassados. Isso ocorreu em 1925 com Dom Pedro Henrique, filho de Dom Luís Maria. Àquela altura, por conta das mortes de seu pai e de sua avó, Sua Alteza já era o chefe da Casa Imperial, ou seja, de jure
era o imperador Dom Pedro III do Brasil. Nessa época, havia 5 anos que a já citada lei do banimento caíra. Com isso, ao menos teoricamente, os membros da família imperial teriam os mesmos direitos que qualquer outro brasileiro. Entretanto, não foi o que ocorreu com o príncipe esperado. Isso porque o governo negou seu pedido de servir ao exército. Não se sabe se isso foi por medo do que a presença de um descendente de Dom Pedro II, um homem que ainda era muito amado e venerado pelo povo, poderia estimular nas tropas. Mas fato é que, mesmo enfrentando a cláusula pétrea que impedia a contestação da República, pelo peso e tradição de seu nome, Dom Pedro Henrique foi atuante politicamente, e anos mais tarde voltaria a ter contato com a caserna. E em uma das tantas épocas de crise republicana, um grupo de militares do alto escalão foi até a fazenda em que a família imperial vivia, no sul do país. E lá, ofereceram ao príncipe a liderança de um golpe, para restaurar a monarquia.